Que delícia, mais um Vida e Saúde com você. Você que está preocupado com a nutrição dos seus filhos, está preocupado com a educação, está preocupado em se cuidar, em ter mais qualidade de vida. Esse é o seu programa, a gente faz com muito carinho, com pesquisa e também com oração. Hoje eu trago para você aqui uma frase de C.S. Lewis que fala sobre o perdão. E eu queria que você parasse um pouquinho para pensar se você precisa do perdão. E olha como ele define o perdão, como ele fala do perdão. Ele diz o seguinte: o perdão vai além da justiça humana. Perdoar é perdoar aquelas coisas que absolutamente não podem ser perdoadas. E eu acho que o maior modelo, o maior exemplo que a gente tem de perdão é o exemplo de Jesus Cristo, que nos perdoou, que nos amou, que nos deu segundas, terceiras, quartas, milésimas chances para que a gente possa recomeçar e se encontrar no amor e no perdão que Ele nos ofereceu. Se a gente recebeu isso de graça, a gente também precisa aprender esse caminho do perdão. E quando você é ofendido é difícil mesmo, mas eu quero te convidar para experimentar, pelo menos tentar, buscar em Deus, aprender a perdoar como Ele nos perdoa, diariamente. E no programa de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a alimentação. Você sabe que eu gosto desse assunto, né? E a doutora Rosana também fala muito pelo Brasil, pelo mundo, sobre como a alimentação pode e vai interferir na saúde do cérebro, doutora. Que coisa maluca é essa, né? Incrível. Já foi o tempo que nós imaginávamos que corpo e mente estavam separadas, ou cérebro do resto do corpo. Mas o que nós sabemos hoje, que é o que nós pensamos vai afetar a saúde periférica do nosso corpo e também o contrário, o que nós comemos vai ocasionar um impacto direto sobre o nosso cérebro, consequentemente sobre as nossas emoções. Todo mundo quer saber, doutor, o que é bom para o nosso cérebro, em termos de comida, em termos de alimentação? Primeiro, é bom comer pouco, se nós somos adultos. Nós estamos comendo muito, a ingesta calórica tem aumentado muito e isso é prejudicial para o nosso cérebro. Então, quando nós comemos além da quantidade que deveríamos comer, já nem vou falar de alimento saudável, né? Porque o programa todo faz isso. Você já está careca de saber, tá? Isso, nem vou ficar aqui repetindo o beabá. Mas a quantidade ingerida também tem uma influência sobre o nosso cérebro, porque se passar... A gente fala que hoje, na maioria das vezes, nós estamos comendo 30% além daquilo que seria saudável para o nosso cérebro. Caramba, 30%! Mesmo seguindo aquela tabelinha que a gente tem o costume de nos referir a ela, já é excessivo para nós adultos, não serve para crianças e nem adolescentes, ok? Então, uma restrição calórica seria super importante para essa saúde do cérebro. Por quê? Tem gente que considera só a qualidade do alimento. Por que o excesso pode trazer prejuízo? Que tipo de... será a gente recebe alguma toxina, alguma coisa do excesso da alimentação? O que nós percebemos, existem grupos importantes no mundo que estudam a restrição calórica e o que a gente olha é que mesmo com uma alimentação de qualidade, se ela estiver acima da quantidade que o nosso corpo pode receber, isso vai ser prejudicial e um dos motivos é, por exemplo, o impacto que temos sobre um gene chamado cloto, que vem da mitologia grega esse nome, porque refere a uma das deusas da vida. Cloto é a que está tecendo o fio da vida. Então, esse gene tem esse nome. Uau! E a gente sabe deve ser poderoso. Muito. Então, ele está envolvido com o envelhecimento e as doenças que são decorrentes do envelhecimento, ou vice-versa, né? Às vezes, o nosso acelerar do envelhecimento tem a ver com o que comemos. Então, esse gene, por exemplo, ele se mantém mais ativo, de uma forma simplificada estou falando, se nós passarmos por uma restrição calórica. Interessante. Porque ele está envolvido com a síntese de uma proteína, que é a sódio-potássio ATPase, e essa proteína ela está envolvida com longevidade e com saúde. Então, é uma cascata de acontecimentos. O quanto nós comemos, esses estudos inicialmente queriam ver se essa restrição calórica estava envolvida só com qualidade de vida, com diminuição de doenças, mas o que se descobriu é que nós nos tornamos mais longevos quando comemos menos. Olha que interessante. Agora é o seguinte, quantidade é importante, mas o que você come também você precisa planejar, pensar. E a Rafa foi conversar com uma Nutri para saber quais são os itens essenciais de cada refeição. Presta bastante atenção. Você já parou para pensar que o tipo de comida que nós ingerimos interfere muito na nossa vida?
Pois é, tem muita gente reclamando por aí de desânimo, dores, mas se a gente for observar o prato dela, nem sempre é assim, ó, colorido e saudável. Por isso que hoje nós viemos conversar e descobrir sobre alguns alimentos essenciais no nosso dia a dia para ter uma vida ainda mais saudável. O alimento, ele não é só para saciar a nossa fome, só digamos para matar a fome, mas ele também é importante para nutrir o nosso corpo e também regular todo o nosso metabolismo. Então, cada alimento colocado no seu horário certo, em medidas adequadas, em quantidades adequadas, é essencial para a degradação e metabolização do nosso organismo. Para facilitar para você aí de casa, nós vamos responder a pergunta mais frequente: o que comer em cada refeição para ter uma vida saudável? A Alessandra, que é nutricionista, separou um alimento essencial para cada refeição, então presta atenção nessas dicas. A primeira dica que eu deixei aqui como sugestão seria um alimento de fonte de energia, aqui no caso um carboidrato. Aqui a gente tem a batata doce, que é um alimento super nutritivo, é um alimento que se encontra, é fácil de encontrar, fácil de manipular, porque você pode cozinhar ou mesmo assar, deixar na geladeira e eu acho que facilita bastante a rotina. Aqui também eu deixei um bolo integral de maçã. É um alimento mais elaborado, porém é um alimento que tem a farinha integral, também fonte de carboidrato, que nos fornece energia ao longo do dia. O nosso segundo alimento, a nossa segunda dica, seria um alimento fonte de proteína. Aqui a gente está utilizando o cogumelo, um mix de cogumelo. A proteína ela é importante porque ela contribui para a formação de células, tecido muscular, então ela é essencial durante o dia. Então seria muito importante estar colocando ela nesse horário do dia. A nossa terceira dica seria um alimento fonte de vitaminas e minerais. Aqui no caso a gente está utilizando uma saladinha, que seria o último alimento do dia. Ele é importantíssimo para a degradação de outros nutrientes, além de contribuir para o nosso metabolismo. Muito obrigada, olha só que legal. Então, em cada refeição, ela deu só um exemplo, mas a gente tem uma vasta variedade para escolher o melhor alimento para a gente. Agora é o seguinte, doutora, queria saber, existem alimentos que também, ao invés de dar disposição, dar vida, eles roubam esses ingredientes tão necessários para a nossa vitalidade, para a nossa saúde? A gente fala, por exemplo, do açúcar. É tão interessante porque acreditava-se que o açúcar ele era ruim por tudo aquilo que a gente já sabe, mas num estudo muito interessante, até desenvolvido por uma amiga minha na Universidade de Nova York, mostra que, por exemplo, o açúcar ele atua no nosso sistema de recompensa, não da mesma forma, mas causando dependência e podendo mudar o nosso humor, como as drogas de abuso. Gente. Então ele ativa a mesma área, claro que não da mesma forma com alucinação e delírio e tal. Podem mudar a nossa flora intestinal. O doce muda muito a nossa flora intestinal, fazendo com que as bactérias más, que a gente chama do nosso intestino, mandem informações para o nosso cérebro que está faltando açúcar. Por isso que a gente fica o tempo todo, eu preciso de um querendo doce, mais, de um doce. querendo mais. Não é o organismo precisando de energia, mas como essas bactérias se alimentam muito de doce, então elas ficam mandando esse sinal para o nosso cérebro. Olha, elas ficando mais inteligentes do que a gente, né? Claro que... Vamos assumir as rédeas aqui do controle. O que a gente tem que prestar atenção também são naqueles alimentos que você tem alergia ou seu filho tem alergia. Por quê? Porque até algo que eu gosto muito de falar para os pais, existem alguns diagnósticos para TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que a criança não tem esse transtorno, ela tem alergia alimentar. E por conta disso ela fica mais agressiva, é difícil ficar quietinha, agitada. Ela fica agitada. Então, se te faz mal, se você tem uma alergia, eu falo porque eu sou perita em alergia, né? Se você tem uma pequena listinha. Só uma pequena lista de alergias. Se você tem alergia, para você já faz mal. Então tem que cuidar disso para poder cuidar do todo. Claro que a gente sabe que, por exemplo, alimentos carregados em condimentos,
em gordura, tudo isso vai impactando o nosso cérebro. Por quê? Porque o que nós comemos, isso de alguma forma vai ser utilizado pelo cérebro ou vai impactar negativamente esse cérebro. Então, as dicas que a nutricionista deu, nós diminuímos a nossa ingesta calórica no final do dia, também é muito importante para que nós tenhamos essa saúde do cérebro, porque tudo está ligado. Dormir, por exemplo, com o estômago cheio, que é o que a maioria de nós faz, Infelizmente. vai perturbar o nosso sono, provavelmente. Não dormir direito também vai gerar mais doenças no nosso organismo. Então, tudo está relacionado. Doutora, a gente preparou aqui uma pirâmidezinha, pensando realmente assim no estilo de vida e como as nossas práticas do dia a dia podem afetar a nossa saúde do cérebro. E ela é diferente daquela pirâmide alimentar, né, que a gente tem uma base só com alimentos mais assim ricos em carboidrato, mas ela tem uma base muito interessante aqui. O alimento está logo em seguida. Essa base são, na verdade, tem a ver com o meio social, tem a ver com as escolhas espirituais, os comportamentos. Isso aqui acaba interferindo nos outros pilares aqui da pirâmide. Sem dúvida, nós somos seres sociais. O nosso cérebro não sobrevive sozinho. O isolamento social, por exemplo, em idosos e em adolescentes, pode trazer mais prejuízos para a saúde até do que a falta de exercício físico. Olha que interessante. Que coisa, hein? Então, nós não podemos negligenciar. O que nós encontramos, por exemplo, sobre a importância da vida espiritual, é que a vida espiritual, uma religiosidade, ela é importante, inclusive, para a superação, em casos de traumas, de situações que são extremas. A saúde nossa mental, ela passa pelas nossas escolhas espirituais também, e isso é patente nas ciências. Então, não é algo mais assim... O desenvolvimento da confiança em Deus, que é um dos remédios naturais, também traz... As pesquisas estão mostrando isso de maneira muito mais, assim, concreta, né? Diminui, por exemplo, a incidência ou a probabilidade de problemas cardíacos. Diminui a hipertensão, diminui todos esses impactos que nós temos, que dá a impressão de que não tem nada a ver, mas tem, porque quando nós temos uma confiança de que tudo pode resolver, que tem alguém que cuida de nós, que quer que nos cuidemos porque nos ama, sem dúvida nenhuma que vai ter um efeito sobre o nosso organismo absurdo. Olha, você falou aqui também, doutora, sobre evitar o excesso de alimento, né? Não só a qualidade do que a gente come, mas também a quantidade. A alimentação mais baseada no natural, nos alimentos que vêm da terra, e evitar o que é nocivo, que na verdade a gente tem assim até uma dificuldade, né, por conta de uma cultura que diz o seguinte: se você usar aquilo que é nocivo com moderação, não vai fazer tão mal assim. Então, a gente precisa começar a pensar diferente com relação aos nossos hábitos alimentares e de consumo em geral. Sem dúvida, porque quando nós estamos aqui, seja na bebida, seja na nossa alimentação, nós estamos falando de hábitos que vão atuar, por exemplo, no nosso sistema de recompensa, e tudo aquilo que atua no nosso sistema de recompensa, a maioria, se não for muito bem cuidado, pode se tornar um vício. E o que a gente vê? Nós, de alguma forma, somos dependentes de comida. E uma dependência não saudável, aquela que para dar a vitalidade e tal, mas uma dependência emocional. É verdade. Que ficar sem parece que tirou um pedaço de nós e até muda o nosso humor. Então nós temos que cuidar. Principalmente quando falamos de bebidas alcoólicas, nós estamos falando no desenvolvimento também que pode acontecer de uma dependência que pode trazer grandes prejuízos. Então, essa área da nossa vida precisa ser cuidada com muito carinho. Sabe uma coisa que me ajudou muito? Posso dar? Pode, quero ouvir sua opinião. Às vezes a gente pensa assim, quanto à comida, né? Quando nós estamos falando de uma comida saudável, substituição de alguns alimentos que achamos com tanta facilidade. Eu confesso que por muito tempo eu falei assim, ai, como a gente gasta com o mercado, né? Às vezes você fala assim, puxa vida, olha o tanto que eu gastei no mercado, dava para fazer outra coisa. Um dia, sabe, eu sofri uma repreensão, eu mesma pensei assim, puxa vida, por que eu às vezes reclamo do quanto eu estou gastando no supermercado, sendo que dava para comprar tantas coisas? Mas a minha comida me mantém viva. É a minha comida saudável que vai me permitir ver a minha filha crescendo, não é a roupa que eu compro.
Eu não sei se você já passou por esse pensamento, porque eu já passei por isso. Ai, caramba, olha, o que eu gastei aqui no mercado, eu compraria uma bolsa tão linda e vai durar por poucas refeições. Só que a bolsa não vai me manter viva e saudável para brincar com a minha filha. Claro, tudo tem o seu lugar, nós temos necessidade de tudo, mas eu me libertei desse pensamento. E existem de que é um pessoas, desperdício. sim, e existem pessoas, doutora, que fazem realmente um esforço, que ganham ali aquele salário mínimo, e se você é uma dessas pessoas, parabéns, mas investem, acabam investindo no alimento integral, num pão, num arroz integral, na aveia, que custa um pouquinho mais caro, quem sabe ali no caixa do mercado, mas a economia da farmácia está garantida, as idas aos médicos estão mais assim, espaçadas, né? Então, eu acho que é uma economia que vale a pena. Vale muito a pena. Doutor, uma outra coisa para a gente pensar na nossa vida, na questão, né, da saúde do mente, é ter um propósito. A gente vive num mundo com muitas distrações, com muitas ofertas também, algumas tentadoras que parecem oferecer o mundo para você, mas é só um pouquinho. E a gente tem dificuldade de ter um propósito de vida e, ao mesmo tempo, também temos dificuldade de desacelerar. Essa figura aqui significa parar para pensar, curtir um pouquinho o cheiro das flores do caminho. E esse propósito de vida, como é difícil a gente, com tantas ofertas, poder selecionar e focar em alguma coisa que vai trazer crescimento para a gente. Você falou de algo tão importante, as pessoas elas não estão reservando tempo para pensar. A vida anda tão corrida e eu falo porque é uma demanda de todos nós. A gente anda assim com poucas horas, né, no dia para fazer tantas coisas, mas no momento que você parar e falar assim, o que eu de fato quero fazer da minha vida? Onde eu quero chegar? Será que as minhas escolhas estão cumprindo com o propósito para aquele que eu acredito que eu nasci ou aquilo que eu posso contribuir para a vida do outro? Quando nós pensamos assim, você começa a mudar muitas coisas. Desculpa, eu gosto de usar exemplos porque ajuda são do dia a muito dia, a gente. Né? Eu falei assim, ai, puxa vida, eu tenho várias palestras para preparar, eu preciso ler, tal. Depois eu falei assim, puxa, eu me propus que a minha vida, uma boa parte dela vai ser dedicada para trazer libertação para as pessoas a partir do conhecimento. Graças a Deus. Então, se é para isso, faz sentido eu parar e estudar um pouco mais, porque o propósito é muito maior. O que nós estamos sendo impactados no dia a dia é que as coisas pequenas da rotina estão tirando de nós a visão do amplo, do que é maior. Então, assim, arrumar a cozinha é importante, mas isto, neste momento, está roubando um propósito maior? Então você começa, não é deixar de fazer, é organizar melhor. E quando você organiza e tem esse mapa, você acaba tendo mais satisfação e o seu dia rende mais. Verdade. Por isso que a gente trouxe isso aqui, para a gente ter uma noção do geral. Essa foto ampliada do todo é importantíssimo para você conseguir fazer essa organização e selecionar aquilo que realmente é importante aqui agora e aquilo que é importante para o todo também. Não é que é menos importante, mas não é importante aqui agora. A gente precisa organizar essas prioridades. E, doutora, as pessoas mais longevas do mundo, e longevidade não tem a ver só com viver mais, mas viver com qualidade mais anos, né? Não frequentam academia. Elas correm maratona, caminham, elas pedalam, elas aproveitam a atividade física e, fica a dica, para ter contato com a natureza. E é tão interessante porque de tudo que nós estamos aqui falando tem a ver com o dia a dia de qualquer pessoa. Eu estava recentemente até vendo uma entrevista de um grande esportista, já aposentado, e aí alguém virou assim para ele e falou assim, então você indica que fazer esportes, o que você fez valeu a pena? E ele falou assim, não valeu. Eu devia ter dedicado mais tempo para as atividades físicas normais do dia a dia. Olha aí. Eu falei, se eu tivesse dedicado, talvez eu teria ainda mais qualidade de vida. Eu achei muito interessante, porque traz para a nossa realidade. No dia a dia, subir uma escada em vez de pegar o elevador, de regar as plantas, de conversar com as pessoas, ir a pé ao supermercado, se você tem essa possibilidade, é o que há de melhor para a sua saúde. Claro que ir a uma academia, outras atividades são muito boas, mas o que você já tem à sua disposição vai trazer para você longevidade com qualidade de vida. Sem contar, né, doutora, que às vezes a gente passa anos esperando a oportunidade ideal, quando eu tiver dinheiro para comprar tal tênis ou para me matricular numa academia para fazer natação.
isso nunca acontece. Se a gente usar o que a gente tem agora no armário, sair para aproveitar e fazer caminhada, sair com uma amiga, uma vizinha, né? Sem dúvida. É aqui agora que está contando. É hoje, utiliza o que você tem hoje nas mãos. E a vida é assim, porque situação ideal nenhum de nós vai ter, né? Porque cada um de nós está envolvido em alguma demanda. Verdade. Então, vamos utilizar o que a gente tem. Doutora, agora eu queria falar o seguinte, tudo isso está muito relacionado com o que algumas pessoas fazem diariamente. Você já ouviu falar de Blue... A doutora já tenho certeza, mas você de casa já ouviu falar em Blue Zones? Pois é, são as áreas onde, regiões do mundo, no planeta, onde as pessoas vivem mais com qualidade, chegam à terceira, até a quarta idade, com lucidez, com autonomia, com saúde, com vigor. A gente tem até um mapa aqui, doutora, vem pra cá, mostrando, a gente inclusive já fez uma série sobre a Blue Zones aqui no Vida e Saúde. São 5 regiões no mundo. Super interessante só o fato de ser regiões aqui, né? Muito interessante. Isso, para mim, a primeira vez que eu li sobre estas regiões é que elas estão em diferentes lugares do mundo, significando que em qualquer lugar que você esteja, você pode utilizar-se do que tem na região para ter saúde. O que tem aqui em Okinawa não é o que tem, de repente, aqui em Nicoya, na Costa Rica. Mas você utiliza e por mais que nós tenhamos dificuldades para pensar os detalhes, o que é melhor comer, qual é a melhor atividade física, mas o básico todo mundo sabe. São as horas do sono, um alimento mais saudável, mais natural, as boas relações, a disposição. Eu gosto muito de falar que o importante é morrer jovem o mais tarde possível. Porque o que nós temos visto é que a expectativa de vida aumentou, a quantidade de anos vivida já é maior, vividos já é maior, mas não melhorou a qualidade de vida. As pessoas estão mais doentes e é contra isso que nós precisamos trabalhar. Quando a gente olha, por exemplo, pessoas lá em Loma Linda, que ainda super idosos, pensando em idade avançada, e ainda são médicos, cirurgiões, estão ativos. Isso é impressionante. E não fizeram nada além daquilo que a gente pode fazer. A gente acabou de explicar a receita de todo mundo que vive aqui em uma dessas Blue Zones, gente. A alimentação saudável, o desenvolvimento do social, a doutora já falou aqui várias vezes, a prática de atividade física regular, é um negócio que faz parte da rotina. Da rotina. E, doutora, é interessante que essas pessoas aqui também, elas têm menos doenças. E eu queria que você falasse rapidamente pra gente, quando a gente mantém esse estilo de vida saudável, especialmente pensando em alimentação, quais são as doenças que a gente acaba evitando ou até tratando? Existe um princípio que é o que nós temos visto hoje, que a maioria das doenças neurodegenerativas, ou mesmo diabetes, hipertensão, existe um processo inflamatório envolvido. Processo inflamatório, rapidamente, assim, de uma forma muito simples, é o que leva a uma morte celular não programada, a incluir os neurônios. Então, quando a gente olha diabetes, hipertensão, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, Alzheimer, Parkinson, todas elas existem um fator inflamatório envolvido. O que a gente pode fazer para diminuir a inflamação? Um estilo de vida saudável, a incluir essa alimentação equilibrada numa quantidade menor. Eu gosto de falar que aquela receitinha que a gente escutou da nossa avó é o que a ciência tem mostrado para nós. Café da manhã como rei, almoço como príncipe e jantar como mendigo, pensando na quantidade. Na qualidade tem que ser tudo como o rei, aquele rei bem educado que tem acesso a tudo e vai escolher o que é melhor para a saúde dele. Então, esta diminuição da ingesta calórica, ela diminui a inflamação. Como Deus é bom, né? Como Deus é bom. Deus é incrível. Um alimento, por exemplo, que ajuda a diminuir essa inflamação, que está relacionado com a longevidade, é o resveratrol, que está presente na uva. É uma proteína da uva. Então, o suco de uva, quando a gente fala assim, uma bebida para poder ajudar aí na longevidade, melhora o coração, tudo, a gente está falando da proteína que tem na uva, que quando a gente toma o suco da uva ou come a uva,
vai ser Fechou. bem legal, fechou pra gente ter essa. E ela só mencionou aqui gente 1. Se eu deixar ela falar, com certeza ela vai ter muitas coisas para contar pra gente, para sugerir. Mas a gente tem oferecido isso aqui no Vida e Saúde, apresentando em forma de receitas, doutora. E é muito bom a gente perceber que o que a gente faz diariamente na nossa mesa, no sofá, erroneamente, mas está interferindo na nossa qualidade mental, nas decisões que a gente toma e a longo prazo na nossa vida, na nossa longevidade, Sem né? dúvida. Você com uma alimentação adequada ajuda a controlar os casos de depressão, de ansiedade, porque você vai ter um sistema nervoso central mais saudável, podendo lidar com as demandas do dia a dia, que nem sempre acontece aquilo que nós queremos, né? E além de tudo, esse cérebro saudável, ele vai ter mais condições de poder liberar substâncias, de fazer tudo aquilo que ele precisa fazer. Fazer a função dele. Doutora, Isso mesmo. muito obrigada por participar com a gente mais uma vez hoje aqui no Vida e Grata eu. Saúde, viu? Grata a ele. Ó, a gente vai para um intervalo rápido e na volta tem Minha Horta na Cidade, onde você aprende a secar sementes de tomate da maneira correta para você poder replantar. E ainda tem essa receita aí de dar água na boca, pão de melaço para você aqui no Vida e Saúde.